Forças e virtudes. Você conhece essa forma que a psicologia tem para promover bem-estar e felicidade? No episódio de hoje, nós vamos entender como isso funciona e, principalmente, como podemos identificar nossas forças e virtudes para auxiliar uma vida mais leve. Mas antes, roda a vinheta. Vida leve. Vamos lembrar como que a gente pode atingir uma vida leve. E o que que isso tem a ver com forças e virtudes, ok? Vamos lá. Então, para você ter uma vida leve, a gente tem que, primeiro, conhecer e acolher as emoções. Então, assim, essa é a base da nossa pirâmide, para que a gente possa atingir uma vida leve. Depois, a gente vai direcionar essas emoções, ou seja, eu conheço, eu acolho, depois eu direciono para onde eu quero que essas emoções vão. E aí eu começo a construir o meu repertório emocional. Ou seja, eu começo a ter um rol de emoções que eu posso estar direcionando. A partir disso, eu consigo me motivar, porque eu me conheço. Eu sei quais são as minhas emoções e como que eu posso estar direcionando essas emoções. Então, eu começo a me motivar, eu consigo me motivar mais facilmente. A partir daí, eu consigo. Então, assim, esses três primeiros passos são internos. E agora eu começo a olhar para fora. Eu começo a ter empatia com as pessoas. Eu começo a entender a posição que as pessoas estão, o como que as pessoas se sentem. Por quê? Porque eu já me conheço. Então, eu já tenho um repertório emocional, então eu consigo ver o outro melhor. E a partir disso, eu consigo ter uma relação social muito melhor. Consigo estabelecer essas relações interpessoais muito melhor do que eu fazia antes. E claro que dessa forma você tem uma vida leve. Então, essa é a pirâmide que eu construí da vida leve. E é a partir dessa pirâmide que eu trago para vocês todos os vídeos aqui desse canal. Nós estamos no conhecer e acolher as suas emoções. Vamos lá. Então, vamos falar de forças e virtudes. Afinal de contas, o que que é isso, né? Então, assim, primeira coisa, para você compreender e acolher as emoções, a gente tem que aprender sobre as nossas forças e virtudes. Ou seja, como que a gente pode potencializar quem nós somos. Isso é fundamental. E aí, a psicologia positiva, que é um ramo da psicologia, ela traz o seguinte, um ramo não, desculpa, uma abordagem. Ela traz o seguinte: identificar e compreender as qualidades e virtudes humanas, bem como, desculpa, bem como para o auxílio no sentido de que as pessoas tenham vidas mais felizes e produtivas. Essa é a premissa da psicologia positiva. Então, o que que a psicologia positiva traz? Ela quer que a gente identifique e que a gente compreenda quais são as nossas forças, quais são as nossas virtudes para auxiliar a nossa vida, para que a gente realmente seja mais feliz e tenha um bem-estar. E uma coisa importante que a gente tem que falar, a gente não está falando de autoajuda, tá? A psicologia positiva ela é baseada em ciência. Então, a gente está falando de pesquisa, a gente está falando do Dr. Martin Seligman, que é o precursor da psicologia positiva. E quem que é esse senhor, esse sujeito? Ele é um doutor da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde nasceu a psicologia positiva. Então, assim, são anos e anos de estudos e de pesquisa para a gente chegar na psicologia positiva. Não é autoajuda.
O Dr. Martin Seligman entendeu que a psicologia ela já tinha avançado bastante no tratamento dos transtornos e as consequências dos mesmos. Então, ele entendia que a psicologia também deveria promover o bem-estar e a felicidade, que é uma das bases da psicologia, diga-se de passagem. Seligman, junto com o Christopher Peterson, ele desenvolveu um contraparte ao DSM-4. O que que é o DSM-4? É um manual de diagnósticos de transtornos que a psicologia, a psiquiatria utilizam. Então, ele fez um contraparte, né? O que que é isso? Ele falou assim, bom, já que a gente tem um manual de transtornos, por que que a gente não faz um manual de forças, né, das pessoas? Vamos trabalhar o positivo dentro do ser humano. E aí, ele criou, dentro de uma pesquisa de 3 anos, é, 24 forças e, dentro dessas forças, 6 grandes virtudes. Então, assim, em vez de focar no que está errado, né, vamos dizer assim, no que deu errado, do que o que deu um transtorno, ele vai focar nos pontos fortes e virtudes do caráter. Ou seja, ele olha o que deu certo. Então, essa pesquisa levou 3 anos e 50 pesquisadores. Um ponto extremamente importante, tá? Quando a gente fala dessas virtudes, a gente não está falando de virtudes dentro de uma bolha, dentro de uma pequena sociedade. A gente está falando de virtudes universais. Ou seja, ele pesquisou entre várias culturas, através de milênios, extraiu uma lista de virtudes que são consideradas as grandes virtudes. Essas grandes virtudes, elas vieram pela filosofia, pelos pensadores religiosos, é, do Oriente, do Ocidente. Então, assim, não foi uma pesquisa baseada só naquela bolha americana. Ele, na verdade, trouxe para essa pesquisa vários fundamentos de outras culturas para que realmente essas virtudes pudessem ser vistas como universais. Então, quais são essas 6 grandes virtudes, né? Sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. A gente vai entender um pouquinho mais sobre cada uma delas, tá? E para que a gente possa colocar essas virtudes em prática, a gente tem as forças de caráter. É como se a gente tivesse a virtude como uma questão abstrata, e para a gente poder alcançar essa virtude, a gente tem que ter ações. Essas ações, elas vêm através das forças de caráter, ok? Então, assim, as forças de caráter vão ser meio para que a gente possa executar as virtudes. Aqui eu coloquei um exemplo para você. Então, por exemplo, a virtude de sabedoria, a gente tem 5 forças de caráter ligadas nessa virtude: amor ao aprendizado, criatividade, curiosidade, mente aberta e perspectiva. E não podemos dizer que uma pessoa que ama estudar, por exemplo, que é curiosa com a vida, nos seus aspectos, que está aberto para o novo, é uma pessoa que está ativando essa virtude da sabedoria, ou seja, ela tem isso mais elevado. Aqui eu apresento para vocês as virtudes e as forças de caráter que são ligadas em cada virtude. Então, a gente tem, dentro da sabedoria, essas que eu falei para você: amor ao aprendizado, criatividade, curiosidade, mente aberta, perspectiva. Dentro da temperança, a gente tem prudência, perdão, humildade, autocontrole. Dentro da coragem, a gente tem vitalidade, perseverança, bravura, integridade. Dentro da humanidade, inteligência social, generosidade, amor. Dentro da justiça, trabalho em equipe, justiça, liderança. E dentro da transcendência, humor, gratidão, espiritualidade, esperança e apreciação da beleza. Então, são 6 grandes virtudes com 24 forças de caráter para você atingir
essas virtudes. Uma coisa que é importante, não existe uma força melhor ou pior do que outra força, ok? Então, assim, todas são importantes na mesma intensidade, na mesma escala. Nesse momento você deve estar querendo saber como que mediu tudo isso, né? Então, o Seligman e o Peterson, eles desenvolveram uma variação de 240 perguntas, originalmente, mas essas 240, elas já foram passadas, né? Já foram modificadas, para 120 perguntas. E aí, essas 120 perguntas vão estar deduzindo, quais são as 24 forças de caráter. Aí vem a melhor parte, tá? Existe uma versão gratuita para você fazer online desse teste. É, Tem uma versão paga também, né, dessa avaliação, que tem um relatório, obviamente, mais completo. Mas se você tiver interesse em saber quais são as suas forças, e aí vinculá-las, qual é a virtude que você tem mais ativada, você pode fazer isso gratuitamente, ok? Ponto importante, quando as forças estão no final do relatório, não quer dizer que você não possui. Nós possuímos todas as forças. O que que acontece? O relatório traz para você as 24 forças, de acordo com a pontuação. Então, as 7 primeiras forças, são as forças que você tem mais ativada, que você utiliza mais, tá? São forças que potencialmente você já está utilizando, ou na sua plenitude, ou perto dessa plenitude. O que está abaixo no relatório, as 5, 7 últimas, não é que você não possui essas forças, na verdade é que você não as utiliza tanto. Então, elas não estão tão ativadas em você. E aí, talvez seja um ponto que você pode ativar essas forças de uma forma melhor e com mais intensidade, tá? Agora, isso também depende muito do que você quer, qual é o seu propósito. Então, tudo isso tem um vínculo. No próximo vídeo, a gente vai conversar sobre esse vínculo, tá? Mas a primeira parte, o que é importante é você, primeiro, entender quais são as suas forças e as suas virtudes que estão mais ativadas. Por quê? Porque a gente vai trabalhar conhecer, né, para identificar e conhecer as nossas emoções. A partir do momento que a gente consegue identificar as nossas forças, a gente também consegue identificar melhor as nossas emoções. Bom, eu acho que você deve estar querendo fazer a avaliação, acredito eu. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link para que você possa entrar na avaliação e realizar essa avaliação de forma tranquila. Aqui, inclusive, no PowerPoint, eu deixei para você a, o site, né? Que você precisa. Uma coisa que é importante é que o site é em inglês, então você tem que passar ele para português, caso você não saiba falar inglês, tá? Ou se você preferir, ler em português. Mas aí, quer dizer, eu coloco aqui para você como que você pode estar utilizando essa passagem, tá bom? Bom, acredito que é extremamente importante que todos nós possamos entender nossas forças, nossas virtudes, e principalmente se você quer e gostou, né, de entender um pouco mais sobre forças e virtudes, tem alguma dúvida? Manda para mim. Aqui estão os meus contatos, o que que você precisar. Vamos aos lembretes. Primeiro, link aqui embaixo para você fazer o teste, totalmente gratuito. Não perca essa oportunidade. Segundo, essa avaliação, essa apresentação que você viu aqui vai estar disponível para você, caso você queira baixar, justamente para que você possa revisar tudo aquilo que a gente falou, tá? E se você gostou, se você acha que esse tema de vida leve é interessante, curta, compartilha, deixa aqui o seu joinha, assina o canal para você ter em primeira mão
todas as novidades que vão chegar por aí, ok? Um grande abraço.